Só para vocês terem uma ideia, nós temos um caso muito antigo aqui no Brasil, o caso do Dock Street. E houve um clima midiático muito grande no pré-julgamento desse caso. No final, ele foi condenado e a defesa entrou com apelação pedindo a nulidade do julgamento, porque ela disse o seguinte: os jurados estavam condicionados pela mídia. O tribunal não anulou por essa razão e não anulou por razão nenhuma. Porém, a defesa entrou e disse isso. E o que aconteceu em relação a esse fato? Havia um pastor Isaac da Costa Moreira, que declarou à imprensa, antes do julgamento, o seguinte: se eu for chamado para julgar, se eu for escolhido, eu vou condenar o DOCA, de qualquer maneira, porque quem tem direito de tirar a vida dos outros é Deus, e ninguém mais. Então, se eu for chamado, eu condenarei o DOCA. E havia notícias de que esse pastor, na sua igreja, influenciou outros pastores, isso através da divulgação maciça que a mídia fez, outros pastores, que todos estavam entre aquele número de pessoas que podiam ser sorteadas, chamadas para serem depois sorteadas para o conselho de sentença, e influenciando, havia notícias de que ele estaria influenciando também as demais pessoas na sua igreja para a condenação. E um outro pastor disse o seguinte, disse para o jornal O Globo, à época: antes de me dirigir ao tribunal do júri, fui à minha igreja. Ele foi chamado para aqueles 20 e tantos para serem sorteados depois dos 7. Fui à minha igreja, Igreja Batista, a mesma dirigida pelo pastor Isaac, esse pastor que disse que condenaria o DOCA, o outro jurado, então, pedir a proteção de Deus para a minha atuação, caso fosse sorteado. E cheguei à conclusão que, depois de ter lido os jornais sobre o caso, que eu deveria votar pela condenação do réu. Então, esse caso foi um caso bastante expressivo em relação à influência. Esse outro pastor, ele foi chamado, ele foi sorteado, e essa divulgação, o que ele falou na imprensa, no Globo, foi posteriormente ao julgamento, e em razão disso até a defesa pediu a nulidade do julgamento.